Meus irmãos, a paz do Senhor, saudação a todos os nossos amigos, a todos os nossos irmãos, a você que curte a nossa página na CEADEM. Estamos de volta em mais um final de semana e, como prometido, nós queremos aqui deixar mais uma reflexão. Meus queridos irmãos, nós trataremos de um tema muito importante na história da Bíblia Sagrada e uma das maiores necessidades da vida humana nos dias de hoje, que é o amor. De modo que nós vamos ler conforme o capítulo de número 15 do Evangelho de São João, e nós vamos tratar uns versículos da palavra de Deus. Capítulo 15 do Evangelho de São João e o versículo de número 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Meus irmãos, meus amigos, aqui está a leitura desses dois versículos. Como eu disse, vamos falar sobre o amor. Meus queridos, se nós pudéssemos definir o estado emocional deste mundo de hoje, nós com certeza chegaremos a uma conclusão de que este mundo é um mundo sem amor. E acredito que os irmãos e os amigos ouvintes hão de concordar comigo. É só necessariamente nós sentarmos, não é, para assistir os noticiários televisivos, e nós vamos ver notícia após notícia que revela para nós um panorama, né, de muita violência, de discórdias, de muito ódio, tragédias e morte. Apesar de todo o avanço, de todo um esforço, não é, político dos poderes que tentam viabilizar meios, não é, para tentar, de certa forma, mudar um pouco do comportamento dos seres humanos. A gente vê o avanço da tecnologia, os desenvolvimentos industriais, econômico, não é? E nós vemos que, apesar de todo esse esforço, não é, que a gente percebe dos estados, do governo federal, isto pouco tem contribuído, pouco tem ajudado a mudar o comportamento do homem. O homem está cada vez mais perverso, é verdade, afastou-se do amor de Deus, enveredou pelo caminho do pecado. Então o homem precisa, ele necessita primeiramente, para resgatar os valores naturais, não é? Aquilo que é meramente humano, não é? Ele necessita conhecer o amor de Deus em toda a sua plenitude. É verdade, é bem interessante compreendermos através da história, que os dicionaristas traduzem o amor de forma que é o sentimento de desejar o bem do próximo, de uma forma mais clara, mais precisa, mais direta. O sentido do amor é desejar sempre o bem da outra pessoa. E diz também que a Bíblia Sagrada nos fala do amor ágape, e neste quesito nós vamos entender que é o amor verdadeiro. É um amor que não há restrições. O amor é o assunto mais inspirador da atualidade. Nós observamos que muitos poetas em seus poemas têm cantado o amor nas suas belezas e também cantado o amor nas suas tristezas, não é? Temos observado que o amor está sempre descrito nos livros, o amor está sempre cantado nas músicas, apesar de que alguns estudiosos têm entendido e têm declarado que o amor, né, é um fenômeno, ou é o fenômeno mais procurado na história. Apesar desta descoberta, também descobriram os pesquisadores que o amor
é o menos compreendido entre a humanidade. Apesar de ser esse fenômeno mais procurado, mais desejado, o amor, ele é o menos compreendido. Nas histórias dos reis, vamos perceber que muitos poderosos, buscaram o amor através do poder e não conseguiram. Os famosos tentam buscar o amor através dos aplausos, dos prestígios, mas também não o encontram. Quantos morreram solitários? Os ricos tentam encontrar o amor, com a sua fortuna. E isto tem sido meios que têm trazido grandes frustrações para estas pessoas. O amor para alguns não passa de uma miragem. Para algumas pessoas o amor é uma ilusão, algo ilusório. Mas nós entendemos à luz da Bíblia que as pessoas chegam a essas conclusões. Por quê? Porque têm procurado o amor no lugar ou nos lugares errados, de forma errada. Acham que o amor está escondido nas grandes coisas, naquilo que é precioso, naquilo que é valioso, mas muitas das vezes o amor na sua essência sempre está presente nas coisas simples, nas coisas diminutivas, nas coisas que muitas das vezes são imperceptíveis e nós não enxergamos e nós não valorizamos. E muitas das vezes existem as decepções, as fortes decepções. De modo que lá no capítulo de número 3 e o versículo 16, aquele versículo bastante conhecido, no Evangelho de São João, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, ou todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenham a vida eterna. Meus queridos irmãos, a Bíblia nos deixa bem claro, ou nunca deixou de chamar a atenção dos leitores, da humanidade, acerca do amor de Deus. É verdade, a Bíblia sempre está nos convidando a conhecermos este amor mais de perto, a experimentarmos, a participarmos do amor de Deus em nossas vidas. E é interessante que eu quero, através desses versículos, falar sobre esta verdade do Evangelho de uma forma bem resumida, bem sucinta, mas considerar 3 aspectos do amor de Deus. O primeiro aspecto do amor de Deus é que Deus é amor. O segundo aspecto do amor de Deus é que Deus ama o homem. E o terceiro aspecto do amor de Deus é que a expressão desse amor está na morte de Cristo. A expressão do amor de Deus está, ou reflete, ou aparece, ou se manifesta na morte de Cristo Jesus. Então, meus queridos, Deus é amor. Quando nós lemos 1 de João, capítulo 4, e o versículo 16, vamos encontrar declaradamente João firmando esta verdade, dizendo: Deus é amor. Deus é amor. Atente para esse detalhe. O texto não diz que Deus ama. Nem tampouco, observe aí, que ele poderia amar, ou que Deus pode amar, ou que ele amou alguém. Mas está bem preciso aí, dizendo que Deus é amor. Amém? Isso significa dizer, meus queridos, que o próprio Deus, a sua própria natureza, o seu ser é amor. Isto é muito forte. Repito, Deus, na sua natureza, o seu ser é o amor. Deus é o próprio amor. Glória a Deus. Se pudéssemos dizer, para ser mais compreendido nesta reflexão, que Deus tem uma substância, por exemplo, se Deus tivesse uma substância, poderíamos dizer que essa substância de Deus é o amor.
Deus é o amor. A substância de Deus é o amor. Esta é o que consideramos, à luz da palavra de Deus, a maior declaração da Bíblia Sagrada para o ser humano. Deus é amor. Quando dizemos, meus queridos, que Deus é amor, queremos dizer que o amor é a natureza de Deus. Ele é amor. Escute isso. Deus, ele é amor de dentro para fora. Glória a Deus. Portanto, não podemos dizer que Deus é amoroso usando um adjetivo. Não podemos usar assim. Ou dizer que Deus ama, aplicando aqui um verbo. É interessante isso. Pelo contrário, nós temos que dizer que Deus é amor, aplicando a ele um substantivo. Deus é amor. Glória a Deus. Uma realidade que eu encontrei fazendo um estudo, uma análise neste capítulo 3 e 16, meus queridos, que é interessante que nesses versículos os leitores têm sido atraídos, porque nele há uma infinidade de interpretação. Mas é interessante dizer que jamais ninguém comentou João 3,16 na sua plenitude. Não é? A sua explicação é uma eternidade. Ninguém jamais vai esclarecer a fundo, não é? No profundo, em toda a sua plenitude, o amor de Deus. Mas é interessante que para Deus é impossível ele odiar. Marque isto. Para Deus é impossível ele odiar. Se Deus odiar alguém, meus queridos, terá um conflito consigo mesmo. É verdade. Se você é um pecador, pode estar querendo saber o que fazer para que Deus venha amá-lo. Não é verdade? Quando nós estamos errados, quando nós estamos com problemas pessoais, espirituais, nós queremos saber, meu Deus, o que é que eu devo fazer? Quais os caminhos que eu devo trilhar? O que é que eu posso fazer para que Deus torne a me amar? Não é verdade? E muitos não conhecem o pensamento de Deus para com elas. A gente precisa, porque quando Deus trata para conosco, não nos trata como um homem nos trata, como um homem nos vê. Deus é Deus. Deus, ele é amor. Seu amor perdura ainda mesmo que nós sejamos infiéis para com eles. Não é? O apóstolo Paulo aos Romanos disse que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Ele não pode negar este amor. Glória a Deus. É bem verdade que Deus é amor, mas também é justiça. E esta justiça é um reflexo da condição amorosa de Deus, de nos amar e de nos acolher para o seu braço, para a sua presença. Embora que isto venha custar alguns sofrimentos, alguns constrangimentos, mas não anula o sentimento de amor de Deus pelos seres humanos, pelos pecadores. Então, meus queridos, nós precisamos conhecer a Deus, não é? Quais as intenções que Deus tem aos nossos respeitos. Alguns pensam que devem fazer algo ou sofrer bastante para que pudesse agradar a Deus. Pagando pelos seus atos, isso seria a forma de resgatar a atenção de Deus, o interesse de Deus e experimentar o amor de Deus de volta. Não é bem assim se nós olharmos na Bíblia. Se não houvesse evangelho, o homem poderia até pensar desta forma. Se não existisse o evangelho pregado, se não existisse a Bíblia Sagrada, talvez que nós poderíamos nos sustentar nesses pensamentos. Porém, o evangelho existe para nos esclarecer e mostrar que não funciona desta forma que pensamos. Então, meus queridos, termos o evangelho e ele diz que Deus é amor. Glória a Deus. Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira. Quando este amor é aplicado em nós, descobrimos que Deus amou o mundo
de tal maneira. Observem que Deus é amor. E este amor fala da sua natureza, meus queridos. Deus amou o mundo de tal maneira, fala da sua ação. Vocês compreenderam? Observem, quando o texto de Deus é amor, isto está falando da sua natureza. Quando de Deus amou o mundo de tal maneira, fala da sua ação. Deus não somente nos amou, como também nos enviou o seu amor, Jesus Cristo. Esta percepção nós vamos encontrar no profeta Isaías, no capítulo 53, toda a revelação de como este amor foi manifesto e chegou até nós. Não é verdade? Então, às vezes, os homens se culpam indigno do amor de Deus. Você não pode se culpar. Você não pode achar que você não merece o amor de Deus, que você não merece o perdão de Deus, que você não merece o acolhimento de Deus, o abraço, o aconchego, não é? Glória a Deus. Deus lhe ama, assim como você é. E este amor é tão forte que te abraça independente de que você é, independente do que você fez. E este amor é preenchido de substâncias suficientes para moldar, para transformar e para nos ajustar para aquilo que Deus espera, para aquilo que Deus deseja, para aquilo que Deus quer de mim e Deus quer de você. Nós não podemos nos sentir frustrados, nós não podemos nos sentir fora, distanciado da presença de Deus, por entendermos que os nossos atos e as nossas atitudes fazem com que, aleluia, o pensamento de Deus se torne para nós diferente da realidade, não é, da sua natureza. Deus é amor. Tudo que se move em Deus é amor. Todas as reações que provêm de Deus, todas as suas permissões, traduz o amor, o cuidado, o zelo que Deus tem para conosco. Não é? Como eu disse, às vezes nós olhamos as televisões e às vezes alguns dizem: como é que Deus permite tanta maldade, tantas catástrofes, tantas mortandades, tanta violência em cima deste mundo? Mas observe que isto acontece porque o homem persistiu por esses caminhos. Quando Paulo escreveu no capítulo 1 da carta aos Romanos, falou que os homens mudaram, deixaram de adorar ao Deus para adorar aquele que é incorruptível. Não é verdade? Os homens se entregando ao seu bel prazer e Deus os entregou aos seus deleites, mudando a natureza, né? Se pervertendo entre si. Né? Então Deus entregou, mas esta escolha, né? Eu quero até confirmar com vocês, esta escolha foi do próprio homem. Então tudo o que acontece é resultado das escolhas que os homens fizeram, não daquilo que Deus deseja para mim, nem o que deseja para você. Se nós olharmos, todo o princípio da maldade partiu, né, da desobediência, de uma escolha que foi feita, não é, quando havia uma advertência. Né? Então Deus sempre adverte a não fazermos, e nós fazemos aquilo que sabemos que não podemos. E o resultado disso é as consequências que nós devemos sim arcar, não é? Com as consequências das nossas escolhas. Mas eu disse que Paulo, no capítulo 1 da carta aos Romanos, ele diz assim, no versículo, vamos lá, 18, capítulo 1, 18, é verdade. Diz assim no versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se no seu coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível,
bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Então, isto são reflexos das escolhas que os homens fazem. Portanto, meus queridos, Deus, Ele é amor. Bote isso na sua cabeça, que Deus, Ele é amor, e o seu amor permanece. Este amor de Deus contagiou tantas vidas que não eram dignas diante da sociedade. Os evangelhos mostram claramente quando Deus se apresentou a Lázaro, Deus se apresentou a Zaqueu, cego de Jericó, a mulher hemorrágica, não é? E tantas outros personagens da história da Bíblia, da história do Novo Testamento, que foram pessoas que, segundo os costumes, que segundo as culturas de suas épocas, eram pessoas pessoas isoladas, pessoas abandonadas, pessoas esquecidas, mas o amor de Jesus os aproximou. Esta é a essência do Evangelho. Meus queridos, Deus é amor. Ele ama você. Ele nos ama também. O apóstolo São João disse que Deus castiga os que ama. O castigo de Deus sobre as nossas vidas não é a ira derramada sobre nós, mas é o seu amor, sinalizando para nós o quanto nós necessitamos e somos dependentes dele. Que nesta oportunidade Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. O apóstolo Paulo, na Epístola aos Coríntios, traz para nós a força, o poder que este amor ele tem para nossas vidas. 1 Coríntios capítulo 13, eu quero finalizar dizendo para vocês esta realidade do versículo 4. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana. Glória a Deus. Diz mais, não se ensoberbece, o amor não se conduz inconvenientemente. O amor não procura seus interesses, não se espera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas o amor regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor jamais morre. Esta é a verdade acerca do amor e o amor de Deus para nossas vidas. Que Deus nos ajude a amar os nossos irmãos, amar os nossos semelhantes. Esta é a maior marca do Evangelho e que nos direciona à presença de Deus. Um abraço a todos, obrigado pela sua paciência e que Deus nos abençoe.